O engenheiro do Brasil tem dificuldade ainda para fazer o wood frame, para calcular e trabalhar com wood frame, ou tá liso, tá fácil? Olha, eu posso falar um pouco do que eu vivo e um pouco do que eu conversei, né? Aham. Como as universidades não têm nada voltado para o wood frame, e mesmo a parte que tratava de madeira ficou bem mais restrita do que já foi no passado, né? O pessoal tem sim uma dificuldade de trabalhar com madeira, né? Hum. O pessoal se voltou Material em muito para o português não tem concreto. quase nada. E em wood frame você não acha muita coisa, né? Você não, na verdade, eu tô falando muita coisa, mas é uma forma de dizer que você não acha nada, né? Nada. Não acha nada. A única coisa que Né? eu achei de wood frame foi um estudo de uma universidade explicando como é que era o método. Assim, mas É, muito simplista, né? tem um trabalho muito bom aqui de Hum. Brasília, que foi até o Felipe que participou com o André aí numa O live, Luiz né? Felipe? Aham. Isso, o Luiz Felipe que encontrou, me passou, tal, né? Era na época aluno aqui de uma universidade, hoje professor de estruturas lá, né? Mas pelo que o Felipe falou, ele já seguiu para um outro rumo, ele não ficou no wood frame, né? Uhum. E você não acha literatura que fala, mas você acha muita referência que fala de um padrão construtivo que é bem diferente daquele que a gente vê o americano fazendo. Então aparece sem as contravergas e vergas em janelas, né? Aparece sem as camadas que deixam a casa de fato mais confortável, mais segura, Aham. Aham. né? Dimensionamento que não é o adequado, né? Um padrão de dimensão que é utilizado por um motivo, né? E se esquecer o motivo, você pode colocar qualquer coisa. Você Uhum. levanta, mas não fica, né? Ou vai É. dar problema. Então tem essas coisas, né? E Hum. mesmo o pessoal de arquitetura, acho que acaba tendo também uma dificuldade nesse sentido, né? E os projetos que chegam para a gente são diferentes de um projeto que chega para você em alvenaria, porque você vai trabalhar em estruturas, um projeto que chegou feito por um arquiteto, ele coloca a espessura de laje adequada, dimensões adequadas, então você trabalha em cima dele. Mas quando Uhum. você recebe esse projeto para trabalhar em wood, tem uma série de adaptações que você tem que fazer. Então, trabalhando em estruturas, você acaba tendo que ter um trabalho um pouco parecido com aquele que o arquiteto faz. Porque o arquiteto vai transformar a ideia que um cliente tem em mente na casa Uhum. dos sonhos dele. Uhum. Né? E essa casa, às vezes, tem 2 degraus na entrada. São 2 degraus. Se a previsão da arquitetura ficar muito diferente daquela que é o padrão do Wood, para você adaptar a casa dele, vai ter 3 degraus. Né? E não era Aham. o sonho eram os 2. Então, você acaba tendo que conversar com o cliente, que é um trabalho que a gente não costuma fazer, né? Para tentar ajustar Aham. isso. E fala com o arquiteto, e vou retorno no cliente, ver de que forma fazer esse ajuste. Mas, assim, isso mostra para mim também que há uma coisa de a gente está desbravando uma nova área, né? Só que isso demanda um trabalho, né? Então, é um telefonema para o fornecedor da madeira para saber se ele consegue aumentar 20 centímetros numa dimensão ou 2 centímetros numa seção e ligar para o André e falar, André, e se eu fizer um ajuste dessa forma aqui, será que passa? Então, a gente está Que sempre bacana. tendo Uhum. essas conversas aí. Então, o aprendizado tem sido grande, né? Mas, assim, o pessoal não está preparado, né? O pessoal está correndo atrás para dar conta do recado. Mas não é um preparo que você tem por antecipação. Né? O lado bom disso é que a gente acaba desenvolvendo algo que vai ser utilizado por outras pessoas. Só para um Exato. exemplo claro aqui, né? No curso que o André faz, né, que até a Sarita leu um comentário de um aluno que elogiou, que achou o curso muito bom, tal. É. Muita coisa do que ele passa ali eu já emprego no projeto. Né? A obra que ele está Uhum. fazendo lá em Ribeirão, conversei com ele, com o pessoal, tal, e dei uma esticada lá quando eu estava viajando em São Paulo aí umas semanas atrás, para ver lá em loco como é que está sendo desenvolvido. E aí anotei lá, falei com o Evandro e com o Clóvis lá, né? Uhum. Detalhei, porque depois você tem que incorporar isso no projeto. Né? São Com coisas certeza. que Aham. você precisa, né, meter a mão na massa ali para ir descobrindo. E aí, à medida que isso vai formando um conhecimento já estabelecido, a gente faz o projeto com mais velocidade, com melhor entrega. Né? O bom
né? O bom é que esses detalhes todos, buscar esses detalhes todos é um caminho que o engenheiro aprende bastante. E um caminho também que o cliente comemora depois.